No domingo passado, após o culto, uma irmã em Cristo falava com a irmã Gloriana se a irmã Gloriana poderia cantar a oração do Pai Nosso. Eu estava perto. E aí eu pensei, se a irmã Gloriana vai cantar a oração do Pai Nosso, eu não vou pregar domingo que vem em Marcos, eu vou pregar em Mateus, onde fala da oração. E meditar um pouquinho sobre essa oração, para que nós possamos aproveitar não só a mensagem bela, na voz linda que a irmã Gloriana tem, e aquela irmã disse: eu gosto de ouvir o sotaque português. Ele é bonita a pronúncia portuguesa. Quando eu escuto os portugueses cantando, eu me sinto como se eu estivesse, embora nunca fui, em Portugal, porque eu vejo aquela pronúncia gostosa, sentimental. E quando você for ouvir o cântico, eu espero que a explicação da Bíblia até ajude, para que naquele momento possa compreender a importância não só da beleza da música, mas dessa oração. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, humildemente chegamos à Tua presença, porque só o Senhor é Senhor das nossas vidas. Só o Senhor sabe o que realmente precisamos. Cantamos agora este cântico tão belo ao orarmos, Senhor. E a Tua palavra nos diz que o Senhor, em Lucas 18, ensinou uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, nunca esmorecer. Então vemos que a oração é algo imprescindível, indispensável na nossa vida diária, no nosso relacionamento com o Senhor. Por isso queremos pedir que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja aquele que neste momento, assim como disse o irmão Manuel Teixeira, fale ao nosso coração. Que eu seja somente instrumento, mas que a voz que nós ouçamos falando seja aquela que vem da Bíblia, do Teu Espírito, conforme a necessidade que cada um de nós tem. E assim possamos sair daqui levantando as mãos aos céus e dizendo: aleluia, o Senhor esteve conosco, o Senhor falou ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto bíblico está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Mas eu vou ler desde o versículo 1, porque assim nós compreendemos o contexto em que esta oração foi ensinada. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 15. O texto para a meditação vai estar no versículo 9 ao 15. Mas o contexto começa no versículo 1. Disse o Senhor Jesus: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por ele. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu fico, cada vez que leio sobre Jesus, ou as palavras de Jesus, eu fico simplesmente encantado com a pessoa de Jesus. Que personalidade cativante, extraordinária a do Senhor Jesus. E que maneira de explicar coisas tão altas e tão profundas de maneira tão simples, com palavras tão simples, trazendo ao nosso dia a dia coisas que muitas vezes nos apegamos de maneira teológica ou doutrinária, mais num aspecto religioso, quando Jesus mostra que o andar com Deus é mais do que religião. O andar com Deus é um estilo de vida. E nisso ele diferia de todos os mestres dos seus dias, porque os mestres tinham o seu lugar de ensino, o templo ou a sinagoga. Jesus, poderíamos dizer assim, que era um mestre ambulante, que ele ia andando e os discípulos iam seguindo, e onde ele passava, ele usava oportunidades de fazer ilustrações, comparações, e aí ir ensinando as coisas espirituais usando coisas materiais. Vocês já viram que Jesus estava no templo, os sacerdotes punham armadilhas para ele, porque queriam pegar ele em falhas, porque a vida de Jesus e o ensino de Jesus incomodava. Jesus mostrava que o homem podia chegar a Deus e não precisava de sacerdotes, que cada um podia chegar a Deus. E Jesus dizia: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso incomodava tremendamente os líderes religiosos, porque era como se dizendo: eles não são necessários para isso. Os líderes religiosos são necessários, sim, para ensinar o caminho, ensinar a palavra, mas a missão do líder é apontar para Jesus, apontar para Deus, e não se tornar um semideus para ser venerado e adorado pelo povo que o segue. E o que acontecia nos dias de Jesus era isso: os sacerdotes, o sumo sacerdote, o líder, os escribas, os fariseus se sentiam enciumados. Mas Jesus via mais do que a aparência que eles mostravam para se apresentar como pessoas mais santas do que o povo em geral. Ele viu o coração. E então, neste capítulo 6, o Senhor Jesus mostrou aos discípulos: olha, quando vocês derem uma esmola, não façam como esses. Vocês estão notando que eles fazem questão de dar para todo mundo ver, para que as pessoas vejam que eles são generosos. Eu digo que eles já receberam o que eles esperam. Já receberam o seu prêmio, o seu galardão. E qual era o galardão? Ser visto pelos homens. Se era ser visto o que eles queriam, já foram. Deus não deve nada a eles. Então pensa isso. Jesus está dizendo: se você faz coisas para ser visto pelos outros, você já recebeu seu pagamento, porque alguém já viu. Não espere nenhuma recompensa de Deus. Então ele falou: quando você fizer, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Isto é, faça de maneira discreta, faça com coração puro, faça com desejo de ajudar, e não para se mostrar. E da mesma forma, quando vocês orarem, não façam orações longas para ser visto, com palavras bonitas. Vá para o seu aposento e lá fala com o teu Pai. Ele vem em segredo e ele te recompensará. Muita gente pensa que quando Jesus fala isso, ele está dizendo que nós não devemos orar em público, que a nossa oração é para ser só dentro do quarto. Isso é um grande engano. O próprio Senhor Jesus, quando orou lá em João capítulo 17, a Bíblia diz: levantando os olhos para o céu, orou e disse. E ele começou a falar com Deus, e ele disse: eu digo essas coisas, Pai, para que ele saiba. Então, orar em público é inspirador, é o que Deus quer. Mas quando você ora em público, você esteja falando com Deus e não preocupado com as pessoas. Às vezes eu vejo pessoas que dizem: pastor, mas eu não sei orar em público. Eu falo: por que não? Eu não sei falar essas palavras bonitas. E eu digo: Deus não está preocupado com palavra bonita,
Deus está preocupado com o coração sincero. Os homens gostam de palavras bonitas. Deus vê o coração. E então ele estava falando: vocês não façam isso. Vocês orem no coração. E quando orarem, não usem de vãs repetições, como fazem os pagãos. Já nos dias de Jesus, as pessoas tinham costumes de repetir orações, e ficavam repetindo rezas, porque achavam que aquelas palavras tinham como que uma fórmula mágica, que aquela oração de alguma forma produzia uma bênção. E Jesus disse: não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Jesus também não está dizendo para você não repetir os seus pedidos a Deus, porque Ele mesmo, quando foi orar para que Deus apartasse dele o sofrimento da cruz, a Bíblia diz que por 3 vezes ele foi e clamou. O apóstolo Paulo diz que incessantemente ele clamava a Deus que tirasse aquela aflição, que ele tinha um espinho na carne. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Deus nunca falou: para de orar. A Bíblia diz que nós devemos orar em todo tempo e em todo lugar. Que a Bíblia está dizendo, que Jesus diz, não usar de vãs repetições, é você usar de palavras e ficar repetindo, porque a Bíblia diz que o que não for de fé é pecado. E muita gente começou a fazer dessa própria oração do Pai Nosso uma reza, uma repetição. Eu lembro que quando eu era menino, eu ia confessar, e a missa era toda em latim. E eu lembro que quando eu confessava, o padre falava para mim: agora vai, reza 2 Padre Nosso e uma Ave Maria. E era o que eu fazia. Eu sabia tudo isso de cor. Agora, a oração é para isso. É para nós dizermos: repete essa oração porque ela tem poder. Ou a Bíblia é para você pôr na sala da tua casa num lugar assim porque ela dá sorte. Não, não é amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus para ser crida. A oração também não é um amuleto, não é uma fórmula mágica, é um modelo que Jesus disse. Então, quando nós vemos Jesus falando: mas vocês orarão assim, Ele está nos dando um modelo de como devemos orar, uma forma para que nós compreendamos como deve ser a oração. Os judeus oravam ao Senhor dos Exércitos, ao Criador do céu e da terra, mas sempre como um Deus distante. Jesus disse: não, vocês falarão assim: Pai nosso que está nos céus. Vocês saberão que vocês estão falando com o Papai. E na língua hebraica é Abba. E Abba quer dizer papai, é mais do que pai, é paizinho. Então Jesus está falando de intimidade. Quando você vai falar com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. E não usar da oração só como meio de dar ordens para Deus do que você espera, que você quer, que Deus faça, ou então como um grito de socorro na hora da aflição. Você tem o hábito de orar e falar com Deus? É isso que Jesus está falando. Ou você só ora na hora da aflição? Diz que o menino estava no culto e ele fazia muita confusão. Ele brincava, ele não parava. E o pai dele dizia: fica quietinho, que agora é hora de oração. E ele não parava. Chegou uma hora que o pai pegou ele pelo braço, levou para fora e ele começou a gritar: olhem por mim, irmãos, olhem por mim. Aí o menino lembrou, ele sabia que a coisa ia ficar difícil. Ele sabia a importância da oração, tanto é que ele começou a gritar. Mas às vezes nós somos assim, já somos grandes, mas continuamos só na hora do aperto, a gente terceiriza a oração. A gente diz: ora por mim, irmão, ora por mim, irmão. Nós temos que orar uns pelos outros. Mas Jesus está falando de orar com o Pai Nosso. Eu tenho que ter a minha intimidade com Deus. Eu tenho que ter o meu relacionamento com Ele. Então, quando Ele fala Pai Nosso, Ele está tratando a primeira coisa na oração, como um modelo. Você está entrando na presença do seu Pai. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador do céu e da terra. Mas se você é filho do Rei, você é um príncipe, você é uma princesa. Os que não são, não podem entrar na presença do Rei assim, mas você pode. Você pode entrar, pode falar com Ele. Você pode abrir o seu coração com Ele. E nós vemos então que você não precisa se preocupar de falar com Deus palavras difíceis. Você precisa se preocupar de ter com Deus um coração sincero e com fé, sabendo quem Ele é.
o homem lá em cima. Tem gente que fala assim, o homem lá em cima, você está bem com o homem lá em cima? Não é assim não. Ele está falando Deus que está nos céus. Nós temos que ter respeito, reverência ao nome de Deus. Eu sou filho do rei, mas diante de todos ele é a majestade. E eu devo reverenciar o meu pai. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu tenho que ter uma atitude de reverência, de obediência, de respeito. E saber que ele está no céu e eu estou na terra. A Bíblia diz que ele está comigo todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias. Mas eu sou terreno. Eu sou mortal. Ele, diz a Bíblia, de eternidade a eternidade, ó Senhor, tu és Deus. Ele é eterno. Ele sabe todas as coisas. Ele diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos, os meus caminhos mais elevados que os vossos. Então eu tenho que ir à presença desse meu Deus com reverência. Como uma criança no meu tempo que ia à presença do pai, quando o pai falava, a gente ouvia e achava que o pai sabia. Hoje a criança vem ao pai, o pai fala uma coisa e acha: ah, você não sabe, as coisas são diferentes. Já não mudou hoje? Mas é assim que vive o mundo também. E a Bíblia, Jesus está ensinando, não é assim que você vai tratar com Deus se você quer ser ouvido. Agora, quando ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, me faz pensar em Eclesiastes 5:2. Eclesiastes 5:2 vem reforçar o que Jesus diz no versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições. Por quê? Eclesiastes 5:2 me lembra: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Minha mãe dizia quando era menino que boca fechada não entra mosquito. Eu não sei como fala em Portugal, mas esse é um ditado dos brasileiros. O português tem outro parecido ou não? Boca fechada faz boa sopa. Está vendo? Então, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Boca fechada faz boa sopa. Quando você vai à presença de Deus, não vai com murmúrio, com reclamações. Tem pessoas que dizem: aonde estava Deus quando as coisas ficaram difíceis? Ah, Senhor, por que o Senhor permite que eu passe por isso? E se nós olharmos, nós colhemos aquilo que semeamos. Deus nos ensina, mas muitas vezes nós queremos ir por nossos caminhos, e depois as coisas estão erradas. A gente costuma dizer que Deus escreve torto por ele escreve certo por linhas tortas. Engano. Eu acho que Deus escreve certo por linha certa. Nós é que entortamos. Nós entortamos a linha. Porque Deus escreve certo por linha certa. A gente diz: escreve certo por linha torta. Não, a gente entorta e depois Deus vem corrigindo. Isso é uma coisa. Deus vem corrigindo. Aí a gente acha que ele escreveu torto certo na linha torta. Não. Então nós temos que ir a Deus sabendo que Ele é Senhor do céu. Ele não faz enganos. Santificado seja o teu nome, homem, na minha vida. Se eu quero que o nome de Deus seja santificado, seja exaltado, glorificado, minha oração não pode ser só palavras bonitas. Eu tenho que pensar que eu estou santificando o nome de Deus na minha vida, ou eu uso o nome de Deus em vão. Eu tenho dado a Deus glória quando eu começo o meu dia, santificando, começo o meu dia em oração, ando o meu dia com Deus, termino o meu dia com Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vir o reino de Deus é alguma coisa que eu preciso pedir que venha, porque o reino de Deus é bom, é perfeito. Mas eu tenho que perguntar: o reino de Deus já está sendo uma realidade na minha vida, no meu coração? Jesus reina na minha vida, Jesus reina no meu lar, Jesus reina no meu trabalho, de forma que eu trabalho honestamente e meus amigos veem que ali há um homem e uma mulher diferente, um jovem diferente. Eu posso dizer: é porque Jesus é o rei da minha vida, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu lembro quando eu era pastor jovem, eu já fui jovem, viu? Ali em Stratroy, aonde acharam um rapaz que queria pôr bomba em todo lugar, aí seria que Stratroy não é tão insignificante assim, né? Um dia a mãe da Debbie, aquela jovem senhora que vem, eu era novo no Canadá, e a dona Lourdes Curvelo perguntou: pastor, o que é melhor, o Brasil ou o Canadá?
Fiquei pensando com as saudades que eu tinha no Brasil. Mas eu vi que o Canadá era melhor. Mas em certas coisas o Brasil era melhor porque minha família estava lá. Naquela hora Deus me deu uma palavra. Dona Lourdes, nem o Brasil nem o Canadá. Melhor é estar dentro da vontade de Deus. Porque se a gente está dentro da vontade de Deus, seja no Brasil, seja no Canadá, a gente está feliz. A gente pode estar no Canadá com toda a riqueza, mas sem Deus a gente é infeliz. E pode estar no Brasil morando numa favela, ser uma pessoa bem pobrezinha, mas se tem Jesus no coração, é feliz. E é isso que nós temos que pedir: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E em Jeremias 29 e 11, o Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então eu tenho que pedir: seja feita a tua, Senhor, porque às vezes eu quero que faça a minha, mas a minha é imperfeita. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Agora o caminho da vida é Jesus. E eu tenho que pedir: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu tenho que me submeter à vontade de Deus na minha vida. O próximo texto diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você vai à sua casa, abre o freezer, está cheio de comida congelada. Abre a geladeira, tem comida que se você não usar vai estragar. Vai para os armários, está cheio de lataria, de pacote de farinha, de tudo que você precisa. E o pastor me fala, e Jesus vem dizer para eu dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem tanta coisa lá, vou pedir mais. Jesus está ensinando a dependência. Dependência para as necessidades básicas da vida, as coisas que são realmente necessárias, importantes. Em Provérbios, sábio Salomão falou: Senhor, não me dê a riqueza para que, tendo muito, venha me esquecer de ti, nem a miséria para que, tendo falta, venha falar contra o teu nome. Senhor, dá-me o necessário. Eu vi um homem com um carrinho velho, um Volkswagen, aqueles velhinhos. Sabe aqueles que no Brasil chama de Fusca? Todo caindo aos pedaços. Mas atrás tem um plástico escrito: é velho, mas é meu. Ele estava feliz com o que ele tinha. Você pode dizer: eu tenho pouco, mas o que eu tenho é com o Senhor. Outros têm muito e o que tem está rasgando e tudo vai embora e não é feliz. Porque a gente vê muitas pessoas do mundo artístico, ricos, milionários, acabam tomando superdose de droga e se matam porque a vida é vazia. Eu estava falando com o Júlio, 2 domingos atrás, e eu dei um abraço nele e eu estava suado. Falei: Júlio, não, desculpa, o Júlio está aqui, o Leandro. Qualquer dia nós vamos fazer uma dupla aqui, porque tem o Igor que é Leonardo. A gente vai fazer. E eu dei um abraço e falei: pastor, suor é o cheiro de quem trabalha. Eu trabalhava com um homem tão simples, tão sem cultura, um homem suado. Ele saía 4h30 da manhã para ir trabalhar e voltava para casa, já era tarde da noite, nem via os filhos e a família, mas todo dia ele chegava no trabalho sorrindo e feliz. Ele estava sempre alegre. Ele tinha pouco e era feliz. Eu via outros que tinham muito e com a cara sempre amarrada e triste. É disso que nós estamos falando. Quando nós temos Jesus, nós dependemos dele até das coisas pequenas. Mesmo que você diz: eu tenho muito pão em casa, eu tenho tudo que eu preciso. Mas tem gente que às vezes tem tudo que precisa e está doente e não pode comer o que precisa. Não é? Então, é compreender que tudo que eu tenho vem do Senhor. Israel saiu do Egito. E se você vai a Êxodo capítulo 16, versículo 4, versículo 35, você vai ver que durante 40 anos aquele povo teve pão que caía do céu para sustentá-lo, chamado maná. E Deus disse para eles: vocês escolherão o maná cada dia, não colha para amanhã, porque se colher amanhã vai dar bicho, vai estragar. E os judeus que não criam, porque tinham medo que na manhã não caísse maná, colhia, e a manhã se cheia de bicho. Era o pão de cada dia.
Deus cuida de você em cada dia. Jesus disse: não fiquem preocupados pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Preocupado. A irmã Patrícia aqui, que é nordestina, pode me ajudar. Em São Paulo a gente fala preocupado. Em Nordeste fala como? Preocupado. E o sentido verdadeiro da palavra é essa: preocupar a mente com alguma coisa que não está acontecendo. Você preocupa, ocupa antes da hora, sem necessidade. Ocupa a sua mente com agora. Quando chega a hora, você se preocupa com aquilo. E Jesus está dizendo isso: peça o pão de cada dia. Ocupe a sua mente vivendo hoje com Deus. O amanhã cuidará de si mesmo. Quando chegar o amanhã, você vive o amanhã. Mas quem não confia em Deus, quem não pode clamar ao Senhor como Jesus ensinou, vai viver sempre ansioso, sempre inseguro. E essa oração não é uma reza, não é uma fórmula para você repetir porque tem palavras mágicas. Não. É a forma como Jesus está dizendo, de maneira bem simples, que você pode chegar a Deus confiando que Ele cuida. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. E dependa dEle. Não dependa de pastor. Pastor é um instrumento para ensinar, mas eu não tenho poder nenhum. O poder é de Deus. O Espírito Santo é o poder que Deus dá a mim e dá ao crente. Dá a cada um de nós. E esse poder vai ser maior na minha ou na sua vida à medida que nós nos entregamos e andamos com Ele. É intimidade. E Jesus nos convida a isso. É Ele que tem todo o poder. É a Ele que você deve dirigir a sua oração. É com Ele que você deve ter comunhão. E por isso, Ele nos faz lembrar, no versículo desse capítulo 6 também, versículo 25, versículo 31, versículo 32. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Ele está dizendo com isso: não é a vida mais que isso. Se eu já dei para vocês vida que ninguém pode dar, eu não vou dar o resto? Mas a gente esquece que a vida que nós temos é Ele que deu. E a gente fica ansioso por coisas pequeninas, secundárias. Quanto mais importante Ele está garantindo. Ninguém mais tem interesse na minha vida, e na sua e na nossa felicidade do que Deus. Tanto é que Romanos 8,32 diz que Ele nos deu o seu Filho. E sabemos que se Ele nos deu o seu Filho, também nos dará com Ele todas as demais coisas. Se Deus deu o que Ele tem mais precioso que é o seu Filho, o resto é secundário. Então clama, entrega a Deus e confia. Por isso, Ele diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Por isso que o Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É entregar, é confiar, não é cruzar os braços, é confiar a Deus a direção e a orientação e a dependência. Agora vem uma parte importante aqui: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando você estiver passando por tentações, o diabo quer pôr tropeço na sua vida e as coisas fiquem difíceis. O diabo é mais forte que você e que eu, mas o reino é de Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória. O diabo não pode com Deus. Paulo diz que Jesus é o nosso irmão mais velho. Por isso que Jesus fala: vocês falam com o Pai assim, porque nós somos filhos por adoção. Jesus é o Filho unigênito, nós somos o Filho por adoção, o Filho por adoção. E nós podemos clamar a Ele, porque Ele continua no trono. Pai que está no céu, teu é o poder e o reino e a glória para sempre. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia diz: fugir de toda a aparência do mal. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: ah, mas se Deus não quisesse que eu fizesse aquilo, por que Ele pôs aquilo na minha frente?
Ah, Senhor, se o Senhor não queria que eu namorasse aquele moço que não conhece a tua palavra, que vive uma vida toda atrapalhada, por que o Senhor deixou eu me apaixonar por ele? Se você vai a Gênesis 3:12, foi a mesma conversa de Adão com Deus. Quando Deus falou para Adão: Adão, onde você andou? Por que você comeu do fruto proibido que eu disse que não devia comer? Ele falou: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Transferiu a culpa. E você dizer, pôs a culpa na mulher? Não, ele pôs em Deus. Porque quem deu a mulher foi Deus. Em última análise, a culpa é sua mesmo. Se o Senhor não me desse aquela mulher, eu não tinha feito errado. A gente diz, ele culpou a mulher, a ela. Não. Ele jogou para Deus. E geralmente, a pessoa transfere para Deus. Olha o mundo todo confuso e diz: onde estava Deus? Deus abandonou o mundo. Não! O homem abandonou Deus. O homem andou pelos seus próprios caminhos. Fez o que não devia. E a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso ceifará. Ele colhe o que semeia. Mas Deus, na sua misericórdia, nos diz: clama, pede, livra-nos do mal. E sobre não induzir a tentação, se você abre a tua Bíblia em Mateus 26:41, você verá o Senhor dizendo aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, eu devo orar a Deus: me ajuda para que eu não caia em tentação. Mas é através da oração, está vendo? Jesus fala: vigia e ora. Porque quando você não vigia, você não ora, você está despreparado. Ele diz: porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se você ler esse capítulo 26 de Mateus, você vai ver que por 3 vezes Jesus falou aos discípulos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. E eles ficaram dormindo, não oraram. E quando Pedro passou por dificuldade, ele negou Jesus 3 vezes. Se ele tivesse orado e vigiado, se os discípulos tivessem orado e vigiado, todos fugiram e abandonaram Jesus. E quando nós não estamos andando em oração, em comunhão com Deus, nós somos frágeis, nós somos fracos, o inimigo tem poder e nos derruba. Agora, essa parte, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, versículo 14 e 15, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso mostra para mim que de tudo que Jesus ensinou na oração, o único ponto dessa oração que ele comentou foi esse. O resto todo ele só falou como orar. Quando ele fala que eu peço, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, versículo 12, quando chega no 14 e no 15 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, dívidas aqui é no sentido moral e espiritual. Nós temos dívida para com Deus. Em vez de vivermos uma vida santa, muitas vezes fazemos coisas que ofendem a santidade de Deus, que magoam pessoas criadas à imagem de Deus. Então a pessoa vem: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. E se você volta os olhos, você vê que é o único ponto da oração que Jesus comenta. Sabe por quê? Porque quando você está orando, você está pedindo que Deus faça com você o que você faz com os outros. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Você está dizendo: Senhor, assim como eu perdoo, me perdoa. Senhor, assim como eu não perdoo, não precisa perdoar, porque essa oração já não serve para nada. É verdade. Porque você está dizendo: assim como eu faço. Assim como eu faço com eles, faça comigo. Assim como eu perdoo, o Senhor me perdoa. Então tem que tomar muito cuidado quando ora. Por isso que Jesus disse: por isso sejam poucas as suas palavras. Cuidado de querer falar a palavra bonita, impressionar a Deus, e você está se condenando. Você está pedindo castigo. O Senhor fala: quando você vier à igreja trazer uma oferta,
Se você lembra no caminho que você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai reconcilia com o teu irmão, e então vem. Porque Deus não aceita que eu venha com ele com uma cara de bonzinho e de santinho e agradando a Deus, quando eu odeio ou maltrato meu irmão ou minha irmã. O apóstolo Pedro fala assim, que até as nossas orações são impedidas. Aí isso é para nós maridos, mas serve para as irmãs também, viu? Se nós maridos não tratarmos com honra e respeito as nossas esposas. Ele fala, porque senão suas orações serão impedidas. Mas eu acho que se a mulher não tratar a gente bem também, cuidado, pode ser como seja assim, tá bom? Nós também precisamos do seu carinho. Agora a Bíblia fala, em 1 João, no capítulo 4, se você pode abrir no versículo 20, e se não tem a Bíblia, ouça estas palavras. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? É por isso que a oração aqui diz, olha, assim como eu amo meu irmão, assim como eu perdoo meu irmão, o Senhor me perdoa. Senhor, assim como eu não perdoo meu irmão, também não me perdoa, porque é o que você está falando, assim como. Quer uma comparação? Vá a Mateus capítulo 18 e veja o que Jesus explicou sobre isso, do versículo 21 até o versículo 35. Eu vou ler, ouça com atenção. O apóstolo Pedro, ele tinha sangue quente. Vocês sabem, olhando a história de Pedro, ele era meio sangue quente, né? Ele sempre era o primeiro a falar. Quando foram prender Jesus, ele pegou a espada, cortou a orelha do outro, e eu acho que ele queria cortar a cabeça, mas não devia ser bom de pontaria, não, porque do jeito que ele é, ele sempre, quando Jesus falou, você me nega, ele falou, não, Senhor, maneira que todo mundo te negue, eu jamais. E foi quem negou. Então nós não podemos confiar em nós. Vaidade espiritual é princípio da queda. E ele certamente tinha dificuldade de perdoar, porque ele foi a Jesus e disse em Mateus 18, versículo 21, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Porque na conta judaica dentro da religião, 7 era o número perfeito. Até para lavar a mão, tinha que lavar a mão 7 vezes, tudo 7. Então, se eu perdoar até 7, está bom? Jesus falou, não, Pedro, 70 vezes 7. Pedro, que não tinha maquininha de somar nada, já se perdeu. É mais do que eu posso imaginar. Aí Jesus fala assim, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Como o tempo passa rápido, eu vou abreviar o final, tá bom? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim, disse Jesus, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vê a seriedade? Então essa oração, mais do que uma fórmula mágica, ou uma reza que você repita, porque você repete e se sente bem.
Tem palavras que são pedidos para Deus em declaração de fé. E tudo que você pronunciar diante de Deus, você é responsável. Por isso, Jesus está dizendo o modelo de como deve estar o teu coração, a tua vida, quando ora a Deus. Como deve estar o seu coração, a sua vida, quando você fala com Deus. A seriedade desse compromisso. Se você tiver mais dúvidas ou perguntas sobre a oração, chamada oração do Pai Nosso, na hora do café eu posso conversar sobre isso, tá bom?